amigos, vamos falar agora de um outro assunto. Vamos falar sobre normas gerais de direito financeiro. A gente vai falar o que é o direito financeiro, vamos falar sobre competência concorrente, vamos falar sobre o status da Lei 4.320 e vamos também falar sobre a natureza jurídica do orçamento. Vamos trazer as principais características da Lei Orçamentária Anual e vamos falar para você o que é um orçamento impositivo, o que é um orçamento autorizativo. Vamos lá então. Tema de agora, normas gerais de direito financeiro. Opa, voltando aqui. Normas gerais de direito financeiro e natureza jurídica do orçamento. Vamos lá então, pessoal. De forma bem resumida, o que seria o direito financeiro? É o ramo do direito público que disciplina a atividade financeira do Estado. O que é essa atividade financeira? Eu já vou mostrar para vocês. Então, o direito financeiro, atualmente, ele é um ramo autônomo do nosso direito público. É um ramo do direito público que vai disciplinar a atividade financeira do Estado. E essa atividade financeira vai abranger o quê? A receita pública, que é a obtenção de recursos, o crédito público, que é a criação de recursos, que é o orçamento público, que é a própria gestão dos recursos. E claro, se a gente já falou de receita, falou de crédito público e orçamento público, o que está faltando aqui? Falta falar da despesa pública, que é o dispêndio de recursos públicos. Então isso engloba a atividade financeira e está relacionado ao estudo do direito financeiro, a receita pública, o crédito público, o orçamento público e a despesa pública. E agora, pessoal, a gente vai falar o que seria pela nossa Constituição a competência concorrente, que é a competência que abrange o nosso direito financeiro. Olha o que está lá na Constituição Federal de 88, tanto o direito financeiro como a administração financeira orçamentária e o orçamento público. Olha lá, lá na Constituição Federal de 88, o artigo 24, ele diz o seguinte, ó, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, aí tem lá, o 1 vai falar direito tributário e está lá o nosso direito financeiro. No 2, no inciso 2, vai estar lá sobre orçamento. Então, em ambos os casos, nós estamos diante, tanto do âmbito do direito financeiro, administração financeira orçamentária, dentro da competência concorrente. Então, o que você tem que ter já cuidado desde já? Que essa competência é concorrente, diz lá concorrentemente, então não é privativa, não é exclusiva, é concorrente. Cuidado disso em questões de prova. E essa competência concorrente abrange União, Estados e DF. Então, quando a gente fala em municípios, a gente não está falando em legislação concorrente. Então, quer dizer que o município não participa desse processo? Participa. Por quê? Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Veja que eu não estou dizendo que o município integra a competência concorrente, não. Só estou dizendo que o município pode participar, porque cabe a ele legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Assim, para ficar bem claro, apesar de não concorrerem com a União e os Estados, os municípios legislam naquilo que for de interesse local e suplementa a legislação federal e estadual, claro, sem contrariar essas legislações federais e estadual. Então, esse é o inicial que eu tenho para vocês sobre competência concorrente. Prosseguindo, pessoal, ainda dentro do âmbito da competência concorrente, vamos colocar aqui, novamente aqui o nosso artigo 24, que diz, para você não esquecer, que compete a União, Estados e a DF legislar concorrentemente sobre direito financeiro e também sobre orçamento. O que eu tenho para explicar para vocês agora nesse aspecto? Bom, se eu estou dizendo que é uma legislação concorrente, pode haver uma legislação federal, que vai reger no âmbito federal o direito financeiro, e pode ter também legislações estaduais. Só que pode acontecer uma situação de não existir uma lei federal sobre um determinado tema, sobre o direito financeiro. Então, quando inexistir, ou seja, não existir a lei federal, os estados exercerão sua competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. Ou seja, se a União não legislou sobre a criação do direito financeiro, cada um dos estados podem legislar competência legislativa plena, ou seja, ele pode tratar completamente do assunto sem se preocupar com a União, porque se a União não falou sobre o assunto ainda, o Estado pode atuar, é o que a gente chama de competência legislativa plena. Agora, vamos supor que o Estado atuou, aí a União saiu daquela sua inércia e veio uma lei federal sobre essas normas gerais. Não existia, foi criada uma lei estadual e essa lei estadual agora, ela deve uma lei federal que apareceu depois. O que acontece? A lei estadual
ficará suspensa a sua eficácia apenas no que lhe for contrária. A lei é totalmente contrária à União, aí tem que ficar totalmente suspensa. Mas, fora isso, ela vai ficar suspensa só no que for contrária. Eu vou explicar para vocês agora, já o que é a diferença entre suspensa e revogada. O que significa que ela está suspensa? Assim, inicialmente, se a União não exercer a sua competência legislativa concorrente em direito financeiro e o Estado-membro exercer a sua, ou seja, não tinha a lei da União, mas o Estado-membro, a unidade da Federação, exerceu, ele elaborou sua lei de direito financeiro, em sobrevindo à lei federal, ou seja, a União saiu da inércia e fez a lei federal, a lei estadual restará suspensa. Por que eu estou frisando bastante esse suspensa? Porque há uma diferença entre suspensa e revogada. Quando a gente fala aqui em revogada a lei sairia do ordenamento jurídico. Por exemplo, a gente tem a lei estadual aqui, ó, a lei estadual. É uma legislação concorrente. Aí veio a lei federal depois. Então, essa lei estadual, no que ela for contrária, ela vai ficar suspensa. Se ela fosse revogada, ela sai do ordenamento jurídico. Ela está fora. Quando ela está suspensa, não. Ela não vai ser aplicada, mas ela vai estar lá. Ela vai estar lá guardadinha, ó. Está escondida. Ela está lá, mas ela não foi revogada. Quando é que ela pode aparecer de novo? É o que eu vou explicar agora para vocês, ó. Por ela não ser revogada, significa que se a União revogar a sua lei geral, a lei estadual sairá da inércia e entrará em vigor, até que outra federal lhe suspenda novamente os efeitos, ou outra lei estadual a revogue. O que significa isso, então? Se essa lei estadual que está aqui, suspensa, está escondida aqui, ó, atrás desse monte, ela não está sendo aplicada, mas ela não foi revogada. Se por um dado motivo a União vai falar assim, minha lei já está antiga, eu quero revogar essa lei. Por enquanto eu não vou colocar outra não, mas eu vou revogar. Ela revoga aquela lei federal e volta a valer aquela lei estadual. Se a lei estadual fosse revogada, pessoal, significa que quando a lei federal fosse revogada, não ia acontecer nada, ia continuar as duas revogadas. Como ela fica só suspensa, se revogar a lei federal, ela volta a entrar em vigor, até que outra estadual revogue, ou até que venha uma lei atualizada da União. Tá certo, pessoal? Eu sei que é muitas informações aqui no nosso nível de detalhamento. O principal, legislação é concorrente entre Estados, DF e União, sobre direito financeiro, sobre orçamento. Se não tiver lei federal, o Estado e o DF pode atuar exercendo a sua lei. Se vier uma lei federal, a lei estadual vai ficar suspensa. Se depois que ela ficou suspensa, a lei federal eventualmente for revogada, é uma situação muito improvável, mas é prevista, aí sim volta a nossa lei estadual. É o que eu tento explicar para vocês nesse slide. Vou prosseguir então. E essa nossa lei 4.320, que a gente tanto fala durante o curso, o que ela diz? Qual que é o objetivo dela? Lá de 64, ela estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, é a Lei 4.320 que vai estatui normas gerais de direito financeiro do atual ordenamento jurídico brasileiro. Só que outra coisa que você tem que saber sobre essa lei, que ela passou pelo rito de elaboração reservada a leis ordinárias, porque ela foi elaborada lá em 64, foi tramitando antes de 64. Então, ela foi, na época, naquela Constituição da época, ela poderia tramitar como uma lei ordinária. Só que a Constituição de 67 e a de 88 trouxeram orientação que essas normas gerais tinham que ser disciplinadas por lei complementar. Então, a gente estava numa situação seguinte: nós temos uma lei que ela passou pelo processo da lei ordinária, mas as constituições posteriores, vamos focar na nossa aqui, que é de 88, diz que é uma lei complementar. Então, o que acontece? Como que faz, então? Assim, a Lei 4.320 possui status de lei complementar, já que trata de normas gerais de direito financeiro. O que significa isso, quando a gente fala que tem um status de lei complementar? Significa, pessoal, que ela foi elaborada como lei ordinária. Mas como ela tem um status a partir da Constituição de lei complementar, para ela ser alterada ou para ela ser revogada, precisa de outra lei complementar. Não posso pegar uma lei ordinária e alterar essa lei sobre direito financeiro, ainda que na época ela tivesse sido elaborada sobre as regras das leis ordinárias. Então, precisa alterar a Lei 4.320, ou revogar, ou alterar algum dispositivo, somente por lei complementar. E aqui a gente está diante dessa situação. Houve a inovação de sua natureza normativa
pelo artigo 659 da Constituição. O que é esse artigo aqui? É o artigo nosso da Constituição, esse dispositivo, que vai falar que cabe a lei complementar, aí tem lá os incisos que falam que cabe a lei complementar, entre elas é a lei que vai tratar sobre direito financeiro. Então, se cabe a lei complementar, a Constituição diz que cabe, ela só pode ser alterada por uma lei complementar. Então, houve a inovação de sua natureza normativa por esse dispositivo, o qual lhe conferiu uma posição sui generis, uma posição única, pode falar assim, no quadro das fontes de direito. Ela é uma lei ordinária em sentido formal, ou seja, o processo dela seguiu em lei ordinária, então, no sentido formal, e no sentido material, no sentido voltado ao seu conteúdo, ela é uma lei complementar. Então, lei ordinária no sentido formal e lei complementar no sentido material. Mas, para alterá-la, é necessário uma lei complementar. Pessoal, e agora a gente vai falar sobre a natureza jurídica do orçamento. Antes disso, a gente tem que entender, dentro do âmbito da nossa matéria, do que foi estritamente necessário, a diferença entre uma lei formal e entre uma lei material. Vamos explicar para você de forma bastante sucinta, porque interessa para a gente entender a natureza jurídica do orçamento. Seria uma lei formal. A lei formal, pessoal, todo ato normativo é emanado de um órgão com competência legislativa, sendo o conteúdo irrelevante. Aqui a gente não vai avaliar o conteúdo, não. A gente quer saber se o órgão tem competência legislativa. Só que quando a gente olha assim no primeiro momento, a gente vai pensar, bom, então é uma lei que foi emanada pelo Poder Legislativo? Não necessariamente. Apesar da função legislativa ser primordialmente do Poder Legislativo, todos os poderes também possuem, em algum grau, função legislativa. Por exemplo, que vai interessar para a gente aqui, o Poder Executivo, que ele exerce essa função legislativa por meio das medidas provisórias, quando é a situação de leis delegadas, aí tem outras situações de decreto autônomo, e, para a gente aqui, quando ele trata das leis orçamentárias. A iniciativa das leis orçamentárias é do Poder Executivo. Então, lei formal, competência é de um órgão com competência legislativa, que pode ser, inclusive, o Poder Executivo. E a lei material? Será todo ato normativo emanado por órgão do Estado, mesmo que não incumbido da função legislativa. Lei formal, órgão incumbido de função legislativa. Lei material, não necessariamente precisa ser um órgão em função legislativa. Lei formal, não interessa o conteúdo. Lei material, pelo contrário, o importante é o conteúdo, que define qualquer conjunto de normas dotadas de abstração e generalidade. Que abstração e generalidade? É uma lei que tem aplicação a um número indeterminado de situações futuras. Ela não está em um caso concreto. Ela tem algo abstrato, tem de generalidade, que pode ser aplicado a várias situações possíveis no futuro, de quem se enquadrar, daquela situação que se enquadrar dentro daquela lei. E por meio desse conceito, você já percebe que o quê? Há leis que são simultaneamente formais e materiais. Um exemplo da lei que são simultaneamente formal e material é uma lei que foi emanada de órgão de competência legislativa, então ela vai ser formal, e que o conteúdo dela tem essa abstração e generalidade, então ela vai ser ao mesmo tempo formal e material. Por outro lado, pessoal, há leis que são somente formais. São leis chamadas de efeitos concretos, ou leis individuais, pois seu conteúdo assemelha a atos administrativos individuais ou concretos. São leis que são emanadas de uma competência legislativa, então por isso é a lei formal, mas ela não está dotada desse grau de abstração e generalidade. Ela não tem aplicação a um número indeterminado de situações futuras. Essas leis formais são também chamadas de leis de efeitos concretos, ou até mesmo de leis individuais. Então, pessoal, com tudo isso, a gente até deu algumas pistas aqui. A lei orçamentária vai ser o quê? Ela vai ser formal e material ou apenas formal? Então, vamos passar aqui para a gente falar da lei orçamentária. A lei orçamentária é uma lei formal, porque é emanada de um órgão com competência legislativa. No caso, ela vai ter origem iniciativa no âmbito do Poder Executivo. Então, é uma lei formal. E será que ela é formal e material também? Não, ela não é uma lei material, porque ela apenas prevê as receitas e autoriza os gastos, não tendo a necessária abstração e generalidade que caracterizam as leis materiais. Então, não é um número indeterminado de pessoas. Dá um exemplo para você. Lá na lei orçamentária está lá 20 milhões para a construção de um campus, de uma universidade.
Está lá, é aquele campus, é aquele valor, é algo concreto, não é algo que vai ser indeterminado para várias situações. Se eu quiser construir um outro campus em outro lugar, precisa de uma outra dotação orçamentária. Então a lei orçamentária ela é chamada também, ela é considerada uma lei apenas formal, é uma lei de efeitos concretos. Tá bom, pessoal? Lei formal e não é uma lei material. Por que ela não tem essa abstração e generalidade, além desse exemplo que eu dei? Que o orçamento não modifica as leis financeiras e tributárias, tampouco cria direitos subjetivos. Imagina uma lei tributária, está lá, várias pessoas podem ser enquadradas, um número determinado de pessoas, à legislação do imposto de renda, então vai ter que pagar. Então aí seria uma lei com abstração e generalidade, o que não acontece com a lei orçamentária anual. O orçamento não modifica as leis financeiras e tributárias, tampouco cria direitos subjetivos. Ou seja, como regra geral, a lei orçamentária ela não pode ser exigida que seja cumprida por meio de determinação judicial, como regra geral. Tá bom, gente? A lei orçamentária, na verdade, é uma condição, um pré-requisito para que a despesa seja realizada, que a gente chama de ato-condição. Então, assim, para uma despesa ser realizada, ela tem que estar na LOA. Já que a arrecadação de receitas e realização de despesas, na maioria das vezes, decorrem de leis ou contratos anteriores, que a gente chama de atos-regras. O que significa isso? Para uma despesa ser executada, ela tem que estar na LOA. Mas não é a LOA que vai ficar criando despesa. Imagina lá, na LOA tem lá, despesa com pagamento de pessoal. Mas foi a LOA que criou essa despesa? Não, foi uma lei anterior, que pode ter estruturado a carreira, pode ter criado cargos, pode ter concedido aumento, pode ter dito quanto é a remuneração daquele determinado servidor, e assim a gente poderia dar inúmeros exemplos. Há leis anteriores, vamos falar da parte da receita. A lei que vai falar quanto que vai ser arrecadado de receita, por quê? Não, vai ter uma lei tributária que vai falar daquela determinada alíquota, qual que é o fato gerador, qual que vai ser as hipóteses que vai incidir aquele determinado tributo. E vai estar depois materializada essa previsão da receita na lei orçamentária anual. Então, por isso que diz aqui, ó, a LOA, no caso da despesa, ela é um pré-requisito. Né? Da despesa, ela vai ser, deixa eu voltar aqui, ela é um pré-requisito. Para que a despesa, tá difícil aqui, ó, vamos voltar aqui de novo. Ela é um pré-requisito para que a despesa seja realizada, já que a arrecadação de receita e realização de despesa, a maioria das vezes, decorrem de leis ou contratos anteriores, que é o que eu expliquei para vocês, que depois vai estar materializado na lei, mas oriundo de leis anteriores. Então, lei orçamentária, lei formal, não é uma lei material. E agora a gente pode falar das características da lei orçamentária anual. Ela é uma lei formal, como a gente viu, porque é emanada de um órgão de competência legislativa, mas falta coercibilidade na lei orçamentária anual. A LOA, como regra geral, não obriga o administrador público a realizar determinada despesa, apenas autoriza os gastos. Então a gente tem lá determinada despesa para a construção de um hospital, pode ser executada ou não. O que não pode é querer construir um hospital sem que está na lei orçamentária. Deu o exemplo do hospital, mas poderia ser uma despesa com publicidade. Tem lá 5 milhões de publicidade. O administrador é obrigado a gastar com publicidade? Não. Está apenas autorizado a gastar. E é considerado, por ser uma lei formal, considerado uma lei de efeitos concretos, uma lei individual também. Outras características da LOA. É uma lei temporária, vigência limitada ao período de um ano. Então, a lei orçamentária anual, como o próprio nome diz, ela refere-se a um dado ano, a um dado exercício financeiro. Então, é uma lei temporária. É também uma lei ordinária. Cuidado, é comum confundir isso, às vezes confundir na hora da prova. A LOA, bem como o PPA, LDO e os créditos adicionais, quando precisam de projeto de lei, são sempre leis ordinárias. Cuidado, não se exige quórum qualificado para essa aprovação, sendo necessária apenas a maioria simples, porque elas são leis ordinárias. Ah, professor, você falou que a lei 4.320 é complementar. Isso. A lei do instrumento em si, a lei do PPA, a lei da LOA, a lei dos créditos adicionais, do instrumento em si que vai ser elaborado, vai ser votado, é lei ordinária. Mas a lei que vai reger as normas de direito financeiro é essa sim, que ocorre por meio de lei complementar. Tá bom, pessoal? Cuidado para não confundir, mas a LOA é uma lei ordinária. E é também considerada uma lei especial, porque ela possui um processo legislativo diferenciado. Como exemplo, a iniciativa do Executivo e trata de matéria específica, previsão de receita e fixação de despesas. Ela também possui prazos diferenciados, ela possui prazo para que seja aprovada, prazo para que seja enviada, então é considerada também uma lei especial. Então essas são as características da LOA. É uma lei formal, é uma lei temporária, é uma lei ordinária e também uma lei
especial, características da LOA. Pessoal, e o que a gente tem para falar para vocês em relação ao Supremo Tribunal Federal, STF, e a Lei Orçamentária Anual? O que é o principal que você tem que saber? É que o STF entende que ele pode exercer o controle abstrato de constitucionalidade de normas orçamentárias, ou seja, pode sim, nós temos uma situação de ter uma ação direta de inconstitucionalidade mediante uma lei orçamentária anual. Então, esse é o principal que você tem que guardar. Mas explicando esse conteúdo, o que o STF diz? Que ele deve exercer sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade. É uma das funções principais aí do STF, das leis e dos atos normativos. Quando houver um tema ou controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independente, essa parte é importante, do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato do seu objeto. Porque há uns anos atrás entendia-se o seguinte, como a lei orçamentária é uma lei formal, é uma lei de efeito concreto, o STF não tem nada que se meter, não. O STF vai atuar quando tiver uma lei que for de abstração e generalidade. Só que, nos últimos anos, modificou-se esse entendimento. O STF entendeu sim, ainda que seja uma lei de efeitos concretos, como é o caso da lei orçamentária, se a controvérsia, se o problema for abstrato e geral, o STF pode sim exercer o controle de constitucionalidade. Cabe ação direta de constitucionalidade. Então, assim, para a gente concluir, há a possibilidade de submissão das normas orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade. É isso que você tem que saber, tá? Que é muito parecido com o que está aqui. Há sim possibilidade do STF avaliar, dentro do controle de constitucionalidade, as normas orçamentárias, ainda que elas sejam de efeito concreto. A lei é de efeito concreto. Mas, se a controvérsia for em abstrato, tiver o necessário grau de generalidade, pode sim o STF pode atuar nesse caso. Bom, pessoal, e para a gente encerrar a nossa aula de hoje, ainda dentro desse tópico, a gente conversa sobre conceitos do orçamento, sobre natureza jurídica do orçamento, a gente tem que explicar também a diferença entre orçamento impositivo e orçamento autorizativo. E traçar para vocês, dentro da nossa lei orçamentária, o que é autorizativo e o que é impositivo dentro da nossa lei orçamentária. Bom, já vimos aqui que há uma diferença entre o que é impositivo e o que é autorizativo. E veja, o que é o impositivo? O que é um orçamento impositivo? É aquele que, uma vez consignada uma despesa no orçamento, ela deve ser necessariamente executada. Então, aprovou-se a lei orçamentária anual, nesse nosso exemplo, fosse um caso totalmente de orçamento impositivo. Colocou a despesa na LOA, ela obrigatoriamente tem que ser executada. Por quê? Se considera que o orçamento, por se tratar de uma lei, deveria ser rigorosamente cumprido. Então, esse aqui seria o orçamento impositivo. Colocou na LOA, deve ser aprovado. Tem uma despesa com publicidade, tem que estar lá, tem que ser executada. Manutenção de estrada, construção de hospital, construção de escola, qualquer outra despesa, está na LOA, tem que ser executada dentro do orçamento impositivo. Ele existe no país? Existe mais recentemente, mas é uma pequena parte, uma parte muito pequena da lei orçamentária anual. É adotada apenas para execução de emendas parlamentares individuais. Então, nem são todas emendas. São as emendas parlamentares, apenas as individuais, que são impositivas dentro do nosso orçamento público. E o orçamento autorizativo seria o quê? Não existe obrigatoriedade de execução das despesas consignadas no orçamento público. O orçamento público foi aprovado, sim, por meio de uma lei, mas, na verdade, ele vai apenas autorizar o gasto. Ou seja, o gestor público ele não pode pegar uma determinada despesa que não está na LOA e executar. Não pode. Mas a que está na LOA, ele pode ou não executar. Por quê? Ele tem a discricionariedade para avaliar a conveniência e a oportunidade do que deve ou não ser executado. E quando é aplicado no nosso país, é autorizativo na quase totalidade da LOA. Até uns anos atrás era 100% da LOA autorizativo. Agora não. É quase 100%, quase a totalidade, toda a lei orçamentária anual, exceto essa parte de execução de emendas parlamentares individuais, que é impositiva. Tá bom, pessoal? Deixo aqui mais uma vez para você o meu Instagram, para você me acompanhar. Agradeço a você, mais uma vez, que está sempre comigo, acompanhando nessas aulas,
nesse nosso conteúdo que nós falamos sobre as normas gerais de direito financeiro, sobre a natureza jurídica de orçamento, que cai para direito financeiro, mas podem cair também para a direção financeira orçamentária, pode cair também na parte também de orçamento público ou com qualquer uma das nossas matérias correlatas. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.